Bom dia a todos. Vamos retomar os trabalhos e dando continuidade à programação. Para participar da palestra Gestão Estratégica e Riscos, compõe a mesa, como presidente de mesa, Sua Excelência, o senhor ministro do TST, José Roberto Freire Pimenta. E como palestrante, o senhor assessor da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Rafael Araújo Leal. Tem a palavra o senhor ministro do TST, José Roberto Freire Pimenta. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento inicialmente a própria administração do Tribunal Superior do Trabalho e a direção da ENAMAT pela realização de um evento tão importante quanto esse, mas cumprimento especialmente os senhores magistrados do trabalho de primeiro e de segundo grau, senhores desembargadores e desembargadoras. Peço licença para cumprimentar especialmente a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, tribunal de onde eu vim, e ao qual tenho ainda vínculos de afeto e amizade, como também os demais desembargadores dessa casa que aqui estão presentes, magistrados de primeiro grau, a presidente Denise Alves Horta, que aqui está presente, e, na pessoa dela, cumprimento todos os demais desembargadores e desembargadoras aqui presentes para um evento tão importante. Cumprimento também os senhores servidores da casa, senhores que aqui estão presentes e também aqueles que nos dão o suporte indispensável para as nossas atividades. E vamos dar prosseguimento aqui a esse evento tão relevante, tão importante para nós, magistrados de carreira ou magistrados que ingressaram na carreira da magistratura pelo 5º Constitucional, que muitas vezes, no exercício por anos e anos da nossa jurisdição, não estão preparados para assumir as funções de direção, as atividades de gestão. Nós não temos essa formação curricular, nem essa formação específica. E aqui que entra o papel da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura do Trabalho, para dar também o possível suporte a todos nós, magistrados, para exercício dessa função tão relevante, tão importante, tão estratégica e tão essencial para o bom andamento dos trabalhos dos órgãos jurisdicionais de todo o território nacional. E eu não vou fazer maiores considerações a respeito, as considerações já foram feitas na abertura e pelo ministro também Augusto César de Carvalho, nosso caro vice-diretor da ENAMAT, para mostrar a importância desse evento. E agora vamos continuar com a palestra sobre gestão estratégica e riscos. Mostra exatamente um outro lado da questão, como é importante que o gestor, o administrador do órgão jurisdicional, do órgão judicial, esteja atento para desenvolver uma gestão estratégica, atenta aos limites da sua atividade e aos riscos que eventuais dificuldades mal resolvidas possam trazer para a efetividade da própria atuação desse órgão jurisdicional. E temos aqui, para falar a respeito, o nosso caro doutor Rafael Araújo Leal, que hoje exerce a função de assessor da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Mas ele já tem uma enorme experiência no assunto e passo aqui a ler de forma breve o seu currículo, que seria muito mais extenso, mas aqui é um resumo. Ele trabalha há 15 anos como professor dos programas de pós-graduação em administração nas disciplinas de estratégia, modelos de negócios e inovação. Como CEO, ele lidera iniciativas que ajudam as instituições a alcançarem resultados nas áreas de recursos humanos, finanças, gestão de projetos, risco e conformidade. Ele
em visita às cidades de Tóquio, no Japão, Santiago, no Chile, Helsinki, na Finlândia, a cidade do Cabo, na África do Sul, ele trabalhou com centenas de empreendedores e executivos de empresas, inovando e redesenhando o seu mercado de estratégia, seu modelo de negócio e trabalho administrativo e reestruturação financeira, e uma melhor gestão e inovação prática. Foi também diretor do Programa de Verão Português, Programa de Mestrado em Estudos Internacionais no Instituto Lauder, Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, e professor visitante na Münster School de Negócios, na Alemanha. Ele fundou a Management Experience Program, programa de graduação em período integral com pedagogia autoral. Depois de mais de 10 anos de trabalho, o modelo de educação proposto ganhou internacionalidade e visibilidade através de revistas científicas, a Journal of Management Education and Assessment and Evaluation in Higher Education, e tem graduação em administração, especialização na FI Business School, mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina e é doutorando agora em filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ele já atuou aqui no Tribunal Superior do Trabalho como secretário de Governança e Estratégia de Gestão. Deixou saudades aqui entre nós, já atuou também como secretário, nessa mesma função, no Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E no FAI, Centro Universitário, ele é professor de Estratégia de Gestão. Já foi até agora, setembro de 2023, é diretor do MBA Executivo Gestão Empresarial na região de Curitiba, e assim vai. Tem mais elementos aqui no seu largo currículo que mostram bem como é importante ouvi-lo. Toda a formação que nós não temos, ele teve, não é? E agora vai nos trazer elementos valiosos para que possamos considerar o tema da gestão estratégica e riscos. Então, é com muito prazer e com muita honra que eu passo a palavra aqui ao nosso palestrante, o doutor Rafael Araújo Leal, a quem eu dou as boas-vindas do tribunal. Muito obrigado, ministro Zé Roberto Pimenta. Agradeço especialmente a gentileza da apresentação. Foi uma pena que, neste percurso aqui no TST, nós não tenhamos tido a oportunidade de trabalharmos juntos. Bom, bom dia a todos e todas. Eu fico muito feliz de aqui estar e poder falar de um tema que me é tão caro, mas, por outro lado, também me é tão pessoal. Essa reflexão, isso não é uma palestra, mas necessariamente uma reflexão que eu gostaria de gentilmente convidar os senhores e senhoras aqui nessa manhã a fazer uma reflexão breve, que tem o propósito de ser encerrada em 30 minutos. Eu penso que ela tem um objetivo maior, que é refletir sobre uma realidade que muitos de vocês certamente conhecem e já ouviram, no entanto, venceram. Eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui têm colegas que, em virtude do risco que a presidência ou a corregedoria apresenta, deixaram de se candidatar a esses cargos em seus respectivos regionais. E penso que, nesta perspectiva, nós, administradores, talvez tenhamos falhado. Porque, quando nós, na nossa perspectiva, temos a oportunidade de ver um magistrado e uma magistrada se lançando aos mares da gestão de um tribunal, coisas incríveis são feitas nesta instituição. Porque, naquele momento, há a união
do saber técnico da atividade finalística, associado aos pequenos conhecimentos que a administração normalmente traz. Há questões importantes a serem vencidas, sem dúvida, mas eu penso que o nosso papel hoje na administração, dos tribunais aqui especificamente, é mostrar a todos e todas que essa gestão pode ser feita de maneira competente e, por que não dizer, alegre. Esse é o meu objetivo hoje. E para que a gente, de alguma forma, possa encaminhar essa reflexão metodologicamente, eu vou procurar dividi-la em 3 partes. A primeira tem como objetivo as reflexões solitárias que acontecem sempre de um magistrado ou de uma magistrada quando senta na cadeira da presidência daquele tribunal. Porque muitas das decisões, como disse o próprio ministro Augusto César, precisam ser tomadas de forma solitária. Tá? E eu penso que, nesse momento, eu tive a oportunidade de, no curso de alguns anos, vivenciar, junto com alguns desembargadores e ministros, esse difícil processo que a gente denomina de transição, né? Quando encerra uma gestão e se inicia uma nova gestão. Eu diria que talvez esse seja um dos momentos mais difíceis vividos por vocês. Porque, em primeiro lugar, né, há uma dezena de perguntas sem respostas. Os tribunais têm um conjunto de funções, de CJs, que precisam necessariamente de uma resposta, se continuam ou se não continuam. Então, antes da atividade começar, é preciso que se tome um conjunto importante de decisões, porque, afinal de contas, essas decisões, na maior parte dos casos, vão se prevalecer pelos próximos 2 anos. Nesse sentido, eu procurei, nessa primeira parte, fazer uma espécie de coleção daquelas surpresas que muitos destes magistrados, infelizmente não tive ainda a oportunidade de trabalhar com uma magistrada, mas que os magistrados apresentavam em nossas reflexões. Eu procurei, de uma maneira assim, muito simples, poder colocar isso a vocês. Então, num primeiro lugar, né, o que em geral assusta, né, a assinatura da primeira folha de pagamento. Se nós olhamos um tribunal de médio porte, nós estamos falando, né, de um volume de recursos que pode alcançar 90 milhões de reais em salários por mês. Né? Como esse é um ato que se dá todo mês, aquilo que inicialmente, né, era algo... Puxa, mas conhecendo um pouquinho da legislação, a gente sabe que não é tão difícil assim errarmos no cálculo de uma folha de pagamento. Não é? E, junto com isso, né, passam-se os dias, alguém entra no gabinete da presidência e diz assim, olha, infelizmente, nós, de fato, verificamos um erro na folha de pagamento. Por quê? Identificamos aqui que um aposentado vem recebendo salários já há 3 meses, 4 meses, 5 meses. E aí? Passa-se o tempo, e eu espero que isso não aconteça com nenhum de vocês que aqui está. Infelizmente, nós passamos por uma situação como essa. Né? A Justiça, de uma forma geral, e toda a sua estrutura, a estrutura do governo, de uma forma geral, funciona baseado na prestação de serviços terceirizados. Né? Se nós olharmos, basicamente, limpeza e segurança são empresas de serviços terceirizados. E nós sabemos que estas são empresas que, infelizmente, algumas delas, apresentam um pouco de fragilidade no que diz respeito ao cumprimento de determinados elementos
legais, pagamentos de verbas, não é mesmo? E, quando isso se dá, naturalmente, a administração do tribunal, ela precisa, e como sempre faz, né, de forma competente e resoluta, resolver esta questão. Depois, sempre alguém abre a porta e diz assim, né, olha, nós temos um problema aqui. E o problema é o seguinte, o nosso quadro de servidores está, não só a cada dia, mas está envelhecendo, por incrível que pareça, numa velocidade impressionante. E para pegar apenas um único exemplo, que não é um exemplo qualquer, né? O cálculo de pagamento de passivos em cada um dos tribunais é, sem dúvida alguma, uma das atividades mais complicadas de serem feitas. Não é mesmo? E, em geral, a pessoa que sabe fazer isso está nas vésperas da aposentadoria. Bom, e assim os dias se sucedem e essa coleção de artefatos ela vai aumentando. Não é? A gente tem, nós precisamos seguir o rito, a liturgia dos processos licitatórios. E esses processos não são simples de serem feitos. A licitação, por exemplo, de um serviço terceirizado é absolutamente diferente da licitação de uma compra de carros. O que significa prazos diferentes, o que significa departamentos diferentes, muitas vezes envolvidas nessas questões. E, muitas das vezes, esse processo não termina a tempo. E, quando não termina a tempo, sempre vai chegar alguém no gabinete da presidência pedindo a assinatura emergencial de um contrato. O que significa que, mais uma vez, o controle interno vai olhar e vai, mas por que emergencial? Não houve tempo? Por que não foi tempestivo? E aí, claro, como se não bastasse isso, né, a gente tem um orçamento razoavelmente apertado. Né? Vamos falar um pouquinho disso na segunda parte da reflexão. Mas, claro, todos vocês têm sessão do Pleno. Né? Então, é preciso que isso pare, para que vocês possam atender a estas sessões, possam vir a Brasília, nos encontros do Coleprecor, e o dia a dia continua. Né? Para pegar um exemplo dos meus queridos amigos de Campinas, que no ano passado sofreram horrores com a questão do mau tempo, né? Que atingiu seriamente, danificou muitas das varas e fóruns do trabalho. E aí, neste ambiente, né, sempre vem um mensageiro, uma mensageira, dizendo, olha, nós tivemos aqui fortes chuvas, fortes ventos e tal, e 15 fóruns e varas foram danificados. E mais, os juízes e juízas vão ficar muito bravos conosco. Por quê? Porque nós não temos uma estrutura que possa apoiar rapidamente todos os reparos. Então, vamos demorar 6 meses para poder fazer tudo isso. E a notícia ainda pior é que isso vai custar quase R$1 milhão. E nós não temos, naturalmente, previsão orçamentária para catástrofes como estas. Essas são as decisões que precisam ser tomadas no gabinete, ou que são tomadas, né, no gabinete da presidência. E aí, quando chega lá pelos meses de outubro, novembro, acontece um fato curioso. Né? Chega, novamente, um ofício, dizendo, olha, nós não demos conta de gastar aquilo que tínhamos aqui previsto no orçamento, então estamos devolvendo ao CSJT, dependendo do porte do tribunal, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões. Então, estamos devolvendo. Então, acaba que tudo isso fica um pouco difícil de compreender, especialmente quando, eu falava, né, o magistrado e a magistrada, lá nos seus tribunais, eles ouvem cada um desses assuntos e falam, mas, meu Deus, qual é a lógica que rege isso? Né? Aqueles mais afeitos à música vão dizer que isso parece a 9ª Sinfonia de Beethoven. Né? A gente não... É muito... São muitos altos e baixos por aqui. Né? E tudo isso,
naturalmente, né, nas suas bordas, tem o dia a dia do tribunal, onde é receber uma quantidade imensa de pessoas, né, das áreas, e que estão indo ao gabinete da presidência nos seus mais justos pleitos, que é pedindo mais funções e pedindo mais pessoas. Ou seja, ser presidente, né, ocupar o gabinete da presidência, não é uma atividade fácil. Por quê? Por uma única razão. Porque neste momento, ou neste universo, é preciso que se tome decisões num arco temático que é absolutamente grande. Em segundo lugar, por mais que os nossos prestimosos servidores e servidoras dos tribunais, quando solicitados por vocês, peçam, mas vamos adentrar a esta questão, muitas vezes falta informação, porque a administração do tribunal, assim como a administração de qualquer outra organização, ela não são todas as vezes que elas conseguem ser eficientes e eficazes. Então, nós viajamos por assuntos que muitas vezes são novos, temos que tomar decisões, de alguma forma, um pouco distante dos dados que efetivamente nós precisamos para a tomada de decisão, e o ato de presidir implica em ter que trabalhar com um conjunto de pessoas que nós não estávamos acostumados. Os magistrados e magistradas que compõem um tribunal, né, trabalham muitas vezes a 10, 12, né, sabe como os colegas trabalham, isso é algo absolutamente natural. Então, eu volto à questão principal, que era o meu objetivo, né, de alguma forma, nós pensarmos que, apesar desses elementos que aqui foram descritos, é fundamental que a administração do tribunal tenha aquilo que nós conseguimos enxergar, e aí me permitam dizer, nós como administradores, enxergar no seio do trabalho de todos vocês. Um magistrado e uma magistrada trabalham com dois ângulos de ação. A arte de olhar os processos, como dizíamos há pouco, mas, ao mesmo tempo, a ciência. A administração pura, ela é absolutamente desprovida dessa emoção, porque ela olha fatos e dados e indica um caminho. A perspectiva que vocês, magistrados e magistradas, podem trazer à administração de um tribunal é uma perspectiva que, naturalmente, a técnica somente não conseguirá trazer. E é por isso que eu penso que se renovam aqui os votos, os convites, para que esta visão que vocês têm a respeito da justiça, fundamentalmente a respeito da justiça do trabalho, possa ser consolidada. A segunda parte da reflexão, por incrível que pareça, ela tem uma conexão muito forte com cada um desses elementos que eu há pouco mencionei. Para mim e para os meus colegas, seria muito fácil aqui falarmos sobre as normas ISO que regem a gestão de riscos, ou falarmos sobre aqueles tantos autores aos quais eu percorri esse caminho de estudo na universidade, que falam sobre estratégia. Mas isso seria de pouco uso para nós, né? Porque, como eu ouvi agora há pouco, eu um dia serei presidente de um tribunal, e eu pergunto, o que é que eu tenho que fazer? Qual é o caminho que eu devo adotar? E eu procurei, nesses breves relatos destes fatos, apontar aquilo que inicialmente parece um caminho difícil, mas, na verdade, não é, porque todos eles emanam de um único veio,
E que veio é esse? É o veio da gestão de riscos. Não é? O que é a gestão de riscos estritamente? Nada mais, nada menos do que um conjunto de ações administrativas que tem como principal objetivo mostrar tempestivamente o que é que pode dar errado. O que é que pode dar errado? Por exemplo, há pouco falávamos sobre o pagamento de passivos, não é? Eu até vou adiantar um dos temas que ali está. Ora, se existe algo, é verdade, simples de ser feito, mas que demora um pouco para fazer, é o processo de sucessão. Então, nesta segunda parte da reflexão, o que eu gostaria aqui, em virtude do tempo, é de selecionar apenas 3 pontos, para que todos nós pudéssemos com ele ficar e com eles refletirmos. Os nossos tribunais, hoje, em sua maioria, eles, de alguma forma, precisam avançar um pouco nesta questão dos processos de sucessão. Seria absolutamente adequado que um presidente, ao ocupar este cargo, pudesse ser recebido pelos agentes da administração e esses agentes, na ocasião, apresentarem 2, 3 opções de servidores e servidoras que pudessem ocupar cada uma das áreas de gestão do tribunal. A área de engenharia, a área de licitações e contratos. Enfim, aqui podemos descrever cada uma dessas áreas. Esse processo de sucessão se faz, novamente, do dia para a noite? Não se faz. Mas isso deveria ser uma regra basilar. E a todos vocês, presidentes, basta que vocês cobrem desta administração este processo formativo. Porque, afinal de contas, quando há um CJ, há um substituto, não há? Já começamos com um bom indicador. O que é possível e o que é preciso que seja feito para formar estas pessoas. E, novamente, aqui nós temos um excelente ponto forte. Né? Ao estar aqui no CSJT, é possível ver o maciço investimento feito em educação por cada um dos tribunais. Ou seja, isso é algo que já está e pertence ao nosso DNA. Agora, se nada disso der certo, também não podemos esquecer que um CJ1 dá uma remuneração absolutamente atraente para que, se não conseguirmos fazer isso em casa, possamos trazer alguém que já tenha uma experiência nesta questão e não deixe o tribunal, nas suas áreas de ação, nos seus pontos críticos de ação, desassistidos. Porque esse é o problema. Quando chove, dá um vendaval e começa uma goteira na sala de audiências, isso precisa ser resolvido de forma imediata. E a gente precisa de pessoas que tenham competência para conseguir dar conta de assim fazer. Então, este primeiro ponto, que é o elemento pessoas, penso que um dos temas realmente importantes, de estratégia aqui, por que não dizer de governança, porque isso é um trabalho que não parará, não deverá parar nunca, é um processo de formação, é o eixo de desenvolvimento de um clima organizacional absolutamente saudável, porque as pessoas que lá estão sabem que isso é algo que não será parado em hipótese alguma. Um segundo tema, esse é um pouquinho mais complexo, que são as contratações. Né? Por que as contratações são complexas? Né? Nós falamos que a Justiça do Trabalho, hoje, né, se nós olharmos as contas dos tribunais, as 2 maiores contas que nós temos, que consomem o nosso orçamento, são limpeza e segurança, serviços terceirizados.
Muito bem. Né? A contratação de uma empresa como essa exige que a terceira etapa das contratações, que o TCU gosta de chamar de gestão contratual, seja rigorosamente e competentemente feita. Por quê? Porque ali nós temos aquele conjunto de verbas que a empresa precisa dar conta de pagar. E qual é o problema? O problema é que tribunais como os nossos têm centenas de funcionários como esses, e estas empresas precisam pagar todos os meses uma dezena de rubricas. E nós, naturalmente, como agentes fiscalizadores, precisamos olhar isso com atenção para ver se essas empresas, de fato, estão pagando aquilo que devem. Numa situação em que eu vivi, o presidente do tribunal foi informado de um processo falimentar de uma determinada empresa com 5 meses depois que a empresa já estava numa situação dificílima. E por que é que isso acontece? Porque, em geral, e aqui um foco de atenção, né, nós não temos uma estrutura adequada para poder fazer essa gestão desses contratos terceirizados. Por quê? É muito trabalho manual. Aqui é preciso um maciço investimento em tecnologia para que a gente possa retirar da análise, né, pessoal, manual, e isso acontece em alguns tribunais, essa possibilidade de erro. Né? Então, se tem alguém que merece função e gente, mas não só função e gente, tecnologia, é essa área que faz a gestão de contratos. Um segundo exemplo que nós temos aqui é a questão do atraso dos processos licitatórios. Né? Em geral, um tribunal de médio porte pode ter, né, dependendo do tamanho do médio porte aqui, nós temos variações na nossa justiça, nós podemos chegar a ter quase 500 processos de compra feitos, que precisam passar por algum tipo de rigor, né, dentro da lei que nos rege, né, ou das leis que nos regem. A pergunta é, nós temos uma centena de contratos. Se nós perguntarmos hoje se há sistemas informatizados realmente de ponta que ajudem cada um dos nossos 24 tribunais a fazer a gestão desses contratos, infelizmente a resposta vai ser não. E o que nós estamos falando? Nós estamos falando de, sim, tem contratos que já venceram há 2 meses, 3 meses, 6 meses, e isso vai parar onde? No gabinete da presidência. E agora? O que vamos fazer? Vamos fazer um aditivo? Vamos fazer um aditivo. Portanto, eu diria aos senhores e às senhoras que o segundo ponto realmente importante está relacionado aos contratos. Num primeiro momento, a análise da gestão contratual e apoio ao desenvolvimento, mas num segundo momento, em termos um sistema informatizado que possa fazer a gestão disso. E aqui, vocês me permitam, isso não é bairrismo, longe disso, mas eu tive a oportunidade de conhecer pessoas brilhantes na Justiça do Trabalho, de norte ao sul, de leste a oeste. Uma destas pessoas absolutamente brilhantes chama-se Eduardo Rocha. Esse sujeito, ao se utilizar de uma ferramenta, de uma forma de desenvolvimento chamada low code, conseguiu mapear o fluxo de contratação de todas as contratações de um tribunal de médio porte. E isso é algo que nós jamais um dia podíamos imaginar. Graças a Deus ele está hoje, o Dr. Célio o apontou como gestor de tecnologia da informação, e a gente espera que esse sistema possa frutificar e amanhã ou depois possa ser compartilhado com todos aqueles tribunais que assim quiserem. Né? Um terceiro e último ponto deste segundo item, contratos, diz respeito ao que a gente chama de planejamento da contratação. Né? O planejamento da contratação tem um elemento lá, que vocês um dia devem ter ouvido falar, que é o estudo técnico preliminar. Uma contratação
né, para que ela possa ser absolutamente libada, né? O TCU, por exemplo, lançou recentemente o E-Prevenção, que é uma busca de combate à fraude e corrupção. Um dos principais itens apontados pelo TCU é o quê? É a entrega de um estudo técnico preliminar competente. Esta é outra área onde os tribunais realmente têm carência de pessoal, carência realmente de gente que conheça para fazer bem um estudo técnico complementar, né? Estudo técnico preliminar. Pessoas eu já havia mencionado, e, por último, falar um pouquinho de orçamento, né? O nosso orçamento, como sempre, ele é apertado. Mas por que as pessoas dizem que o orçamento dos tribunais é apertado? Por uma única razão, né? Se nós excluirmos o pagamento de salários e excluirmos uma ou outra obra que está em vias de ser analisada aqui pelo CSJT, para a construção de um fórum, de uma vara ou de uma reforma, o que nos sobra? O nosso orçamento, basicamente, é o dinheiro que os tribunais têm para pagar água, luz, telefone, os contratos de informática, os contratos terceirizados. Então, se nós fizermos uma análise radiográfica nestes contratos, e isso tecnicamente se chama, né, a natureza de despesa número 3, que pertence ao grupo 3, né, que é a maior parte do nosso orçamento. Novamente, um tribunal de médio porte tem aí algo em torno de 80 a 100 milhões de reais. Qual é o problema? Por que eles dizem que o orçamento fica apertado? Porque este valor, que é o maior valor que nós temos orçamentário, de 85% a 90% dele já está comprometido com essas despesas correntes. É o custo do tribunal. O tribunal não pode deixar de pagar água, não pode deixar de pagar luz, não pode deixar de pagar necessariamente os serviços terceirizados e todas as outras coisas. Muito bem. Qual o problema que nós temos? Quando nós olhamos, né, as nossas necessidades de investimento, há duas áreas efetivas que demandam um conjunto de investimentos que está, ou seja, né, eles não conseguem ser comportados dentro de um orçamento no ano, nem mesmo dentro dos próximos 4 anos. Que áreas são essas? A área de tecnologia da informação e a área de engenharia, né? Basta que um tribunal tenha, vamos lá, 20 imóveis, 50 imóveis, basta que ele tenha 10 imóveis ou 5 imóveis. Não é possível que um plano de manutenção preventiva total seja executado, muitas vezes, em 1 ano do orçamento. O que significa que, nessa perspectiva orçamentária, é muito importante que os senhores e as senhoras chamem esses líderes dessas duas áreas e, a partir delas, nós possamos trabalhar com as prioridades, né? Quais são os imóveis que vão requerer aqui maior nível de investimento? Ou, muitas vezes, seja a troca de ar-condicionado, a pintura, que também não é algo simples, né? E, por outro lado, a área de tecnologia, né? A gente vive num mundo hoje absolutamente sui generis, né? Onde esses ataques eles não cessam. Então, quais efetivamente são essas prioridades de investimento e transformar isso em 2 documentos, né? Um documento que é um plano de manutenção, né? Agora, o CSJT, a gente fez um trabalho muito bacana aqui com o Silvio, que agora, acho que nesse momento, se eu não me engano, hoje, nesta manhã, está reunido com alguns TRTs, para que seja possível, inclusive, na perspectiva do CSJT, direcionar os investimentos necessários dentro dessa área, assim como os investimentos que são altíssimos na área de tecnologia da informação, né? O Rodrigo, mais adiante, eu, de forma propositada aqui, retirei desse discurso, me atendo apenas a esses 3 itens, vai falar um pouquinho a vocês sobre a importância de acompanhar o planejamento e a execução do orçamento, né, mês a mês. E, com isso, queria, a rigor, né, terminar essa segunda parte da reflexão, dizendo que nós estamos em linha, em absoluto alinhamento
com aquilo que preconiza o referencial básico de governança do TCU, que, nas próximas semanas, será atualizado. Né? Se a gente olha, eu imagino que alguns de vocês devam ter ouvido falar ou lido alguma matéria sobre o índice de governança e gestão que eles possuem. É uma autoavaliação. Então, eles vão lançar uma nova edição deste índice de governança, inserindo ali duas temáticas importantes, que logo adiante será tratado pelas juízas auxiliares da presidência, a temática da sustentabilidade e a temática das questões sociais, no seu sentido lato. E por que eu faço questão de colocar isso? Né? Porque quando nós olhamos um pouquinho, essa figura vai ficar pequenininha, mas, basicamente, quando a gente olha aqui embaixo, ó, a parte de RH, né, lá vocês verão, no TCU, a atenção ao processo de licitação, contratações sobre tudo que falamos, orçamento, TI e, aqui embaixo, a atividade finalística. Né? Esse é um quadro que também mostra um pouco de cada um desses elementos que constam nesse índice de governança. E eu queria encerrar com esta figura produzida pelo próprio TCU, fazendo uma reflexão um pouquinho diferente. Reflexão essa, e eu tenho que, neste momento, agradecer de forma sincera a cada um dos corregedores e corregedoras lá do TRT9, que partilharam um pouco do seu dia a dia de trabalho. Né? E quero encerrar essa reflexão, porque o que foi que eu encontrei na corregedoria do TRT9 no curso desses anos? E aqui, novamente, eu peço que vocês acolham isso de forma alguma como um bairrismo, mas como um enorme exemplo de governança. Há 5 anos, a corregedoria do TRT9 vem exercendo a atividade de governança nas suas mais estritas, nos seus mais estritos aspectos. Né? Nós temos, perdão, eu falei 5 anos, né? Há 5 gestões, ou seja, nós estamos falando de quase 10 anos. Né? Eu disse a vocês inicialmente que a minha ação profissional é sempre baseada em fatos e dados. E eu não encontrei em nenhum outro lugar um ambiente que pudesse produzir tamanha quantidade de dados, tamanha quantidade de informações absolutamente inteligentes para o processo judicial. O que eu quero dizer com isso é que, há 10 anos, esta corregedoria usa aquilo que um dia alguns dos servidores e servidoras vieram a vocês e disseram: por favor, eu gostaria que o senhor e a senhora olhasse esse painel de BI. São aqueles painéis interativos, né, que é possível olharmos o andamento de um conjunto enorme de números. E por que eu cito aqui especificamente essa corregedoria? E há outros exemplos de corregedoria que podem ser vistos também nessa linha. Porque há 10 anos eles estão produzindo informações e conseguem representar o fluxo de trabalho em uma vara de uma forma inacreditável. Hoje, estes painéis servem a cada um dos juízes, magistrados e diretores de vara e ajudam fundamentalmente essas pessoas a organizar ali o seu dia a dia. E vocês devem estar pensando, mas por que, Rafael, você está dizendo, né, está trazendo esse como um exemplo de fechamento? Eu estou trazendo isso como um exemplo de fechamento porque eu volto, então, agora ao início desta reflexão. É porque o seio da atividade da magistratura, ele tem consigo não apenas a corregedoria, mas ele tem um núcleo importantíssimo de governança.
E esta governança, a corregedoria, sem sombra de dúvida, é o lugar que faz com que isso se dê todos os dias, todos os meses e a cada mudança de gestão. Eu penso que, para encerrar, se cada um dos presidentes de tribunais se comprometessem de fato com esses 3 pontos, né? Pedissem ajuda dos servidores e servidoras para atuar no seu processo sucessório, para atuar numa melhor gestão dos contratos e para atuar numa melhor gestão do orçamento, o ato de passagem de bastão certamente será um ato celebrado, assim como eu tenho visto esse ato de passagem de bastão ser um ato celebrado em muitas das corregedorias desta nossa Justiça do Trabalho. Muito obrigado. Agradecemos muito ao nosso ilustre palestrante, Dr. Rafael Araújo Leal, que nos trouxe elementos muito interessantes para o enfrentamento dos desafios que eu já mencionei no início das minhas palavras, que foram muito bem descritos e delineados de uma forma inicialmente até assustadora, na parte inicial da sua explanação, mas mostrando depois como esse conjunto de desafios, de problemas que são inegáveis a serem enfrentados no dia a dia da gestão dos tribunais, poderá ser bem enfrentado com a ajuda da ciência, mas também com a visão do magistrado, que passa a exercer essa função administrativa e que traz um olhar também diferenciado. E eu acho que isso nos traz esperanças, não é? Todos nós que estamos na carreira e vamos ficando mais antigos, e a perspectiva de abandonar a bancada para assumir o cargo de direção se aproxima, e eu estou compartilhando dessa ansiedade, não é? São desafios realmente que se aproximam, mas eu só quero registrar aqui que os elementos trazidos pelo Dr. Rafael mostram realmente a importância de selecionar pessoas técnicas, competentes, que possam nos assessorar. E isso também talvez não traga tantas dificuldades, porque, na medida que nós prosseguimos na nossa atividade jurisdicional, eu estou aqui no Tribunal Superior do Trabalho há mais de 13 anos, e passei a ter uma visão mais gerencial, digamos, da nossa atividade, pelo volume de casos, pela natureza repetitiva dos casos aqui no tribunal, que não tinha até a segunda instância, que era uma visão mais artesanal. Então, aqui é impossível ter a visão apenas artesanal ou a abordagem apenas artesanal na nossa atividade jurisdicional. É preciso ter também, aprender na prática a gerir um acervo imenso de processos que não para de crescer. E esse é o grande problema da atividade jurisdicional, digamos, na instância extraordinária. Mas não deixa também de ser uma atividade que exige a existência de uma equipe muito qualificada que possa atuar no auxílio da nossa atividade. E isso se aproxima do que aqui foi descrito como um eixo muito importante da atuação do gestor nos tribunais. Ele também precisa se cercar de pessoas qualificadas e com os eixos estratégicos muito bem definidos para que se previna esses erros que são inevitáveis e que são absolutamente naturais. Não é possível descontar a possibilidade do erro. É preciso que o gestor esteja preparado para ter a flexibilidade necessária para enfrentar. Agora, há também um outro fator que eu me permitiria apontar, que talvez favoreça a todos nós a enfrentar esses desafios. Nós, ao longo da nossa atividade jurisdicional, nós, fundamentalmente, proferimos decisões. Nós não temos, basicamente, dificuldade em decidir. Então,
é preciso que o administrador também tenha a coragem de decidir a todo tempo o enfrentamento desses problemas. São decisões de outra natureza, é verdade, não são as decisões que nós proferimos no julgamento do processo. Mas essa dificuldade nós não temos, não ficaremos paralisados. Na maior parte dos casos, nós agiremos. E agiremos com cuidado, com a visão do magistrado, mas com a visão também do administrador, com todos esses eixos de atuação muito bem descritos pelo doutor Rafael, que trouxe elementos, sem dúvida, valiosos para todos os senhores desembargadores, presidentes, corregedores. Eu tenho o prazer aqui de ver vários amigos, eu não os saudei pessoalmente, saudei de forma bairrista aos colegas da Terceira Região. Vejo também o desembargador Emerson Alves Lage, segundo vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Me permitam prosseguir nessa linha. O desembargador Manuel Barbosa da Silva, corregedor também do TRT da Terceira Região. Poderia citar também vários outros amigos de outras regiões, desembargadora Beatriz, da 2ª Região, desembargador Samuel, da 15ª Região, desembargador Sérgio Torres Teixeira, da 6ª Região, desembargador Aldalifal, da 11ª Região, e vários outros. Me permitam fazer esses comentários. Há vários outros que eu poderia mencionar, peço desculpas pelo adiantado da hora, mas eu creio que essa palestra nos trouxe elementos muito importantes para mostrar que esses desafios existem, são importantes, mas podem ser vencidos, com a coragem de decidir, com a visão que nós, magistrados, temos a respeito dos problemas, decidir de uma maneira humanística, de uma maneira ponderada, com a ponderação que nós aprendemos a exercer na função jurisdicional ao longo de décadas de nossa atuação nesse ramo. Também eu vejo aqui o desembargador Platon, também, que eu queria mencionar, e peço desculpas pelas omissões inevitáveis que ocorrerão, mas eu também quero registrar, ao final, que essa palestra, como todas as demais, certamente nos trará elementos fundamentais para o bom desempenho. E eu quero registrar também a minha admiração por todos os senhores administradores dos tribunais regionais. Já atuei no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, já exerci o meu mandato de 2 anos nesse órgão e vi como é difícil e como essa atuação dos senhores merece toda a nossa admiração, todo o nosso respeito, e podem contar certamente conosco no Tribunal Superior do Trabalho, seja no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, seja na ENAMAT, seja no tribunal como um todo, para o bom desempenho das suas difíceis atribuições como administradores dos tribunais regionais do trabalho, de todos os órgãos jurisdicionais dessa Justiça do Trabalho, que tanto prezamos, tanto amamos e queremos preservar. Então, eu agradeço ao palestrante, o doutor Rafael Araújo Leal, e devolvo a palavra ao cerimonial para a continuação do nosso evento. Neste momento, o presidente de mesa fará a entrega do certificado de participação ao palestrante. Agradecemos aos componentes da mesa e, com a devida autorização, declaro encerrada esta mesa. O dispositivo será desfeito e, em instantes, daremos continuidade às atividades do curso com a palestra Planejamento, Gestão e Execução Orçamentária nos Tribunais.